Você está esperando. Esperando pela hora certa. Pela pessoa certa. Pelo momento certo. Pela validação. Mas e se eu te dissesse que isso nunca vai chegar? Que você está preso em uma ilusão reconfortante que está, aos poucos, te destruindo. Você acredita que precisa estar pronto. Que antes de agir, de mudar, de começar o projeto ou dar aquele passo que te assusta, você precisa ter tudo no lugar. A mente diz: não é agora, você ainda não está preparado. Espere mais um pouco. Mas o que ela não te conta é que esse pouco vira uma eternidade. Porque o estado de prontidão total não existe. Essa é uma das mentiras mais sofisticadas que o ego inventou. Ele cria uma narrativa reconfortante. A de que você ainda não fez porque é prudente, porque é consciente, porque está se preparando. Mas por trás dessa máscara está o medo. Medo de falhar. Medo de se expor. Medo de descobrir que talvez você não seja tão bom quanto pensava. Essa armadilha é alimentada por uma visão idealizada do futuro. Quando eu tiver mais dinheiro, aí sim. Quando eu terminar esse curso, aí eu começo. Quando eu perder o medo, aí eu me arrisco. Mas o quando é infinito. Enquanto você espera pelo seu quando, o tempo passa, as oportunidades evaporam, e o arrependimento se acumula. A verdade brutal é: você nunca vai se sentir 100% pronto. Nem os grandes mestres se sentiam assim. Eles apenas agiam. Porque entenderam que a ação é o que constrói a prontidão. Não é a segurança que gera movimento. É o movimento que gera segurança. Você não se torna corajoso esperando o medo passar. Você se torna corajoso enfrentando mesmo com medo. A mentira do quando eu estiver pronto é uma prisão invisível. Uma cela confortável, decorada com boas intenções e justificativas lógicas. Mas continua sendo uma cela. E cada dia que você permanece nela, sua alma adormece um pouco mais. Existe um preço alto por esperar demais. O de não viver o que poderia ter sido. De nunca descobrir o que você teria se tornado se tivesse começado mesmo sem estar pronto. E esse preço, cedo ou tarde, vai cobrar juros. Em forma de frustração, tristeza silenciosa e sensação de que a vida passou, e você não passou com ela. Então pare. Olhe ao redor. Veja onde você está. E entenda, isso aqui é o pronto que você tem. Não é perfeito, mas é suficiente. Você pode começar exatamente daqui. Não espere pelo dia ideal. Porque o dia ideal é hoje. Com medo mesmo. Com incerteza mesmo. Com bagunça mesmo. Como dizia Epicteto. Como você vai aprender a navegar, se nunca entrar no mar? Então entre. A vida não espera por marinheiros perfeitos. Ela recompensa aqueles que têm coragem de zarpar com o que têm. A maioria das pessoas vive esperando por alguém. Um mestre. Um mentor. Um amor que cure todas as feridas. Um amigo que estenda a mão. Um chefe que reconheça seu valor. Um alguém que apareça como uma luz no fim do túnel e diga: vem comigo. Eu vou te tirar daqui. Mas esse alguém nunca vem. E mesmo que venha, nunca é do jeito que você imaginou. Porque a verdade é dura. Ninguém vai te salvar. Essa expectativa de salvação é uma herança emocional que carregamos desde a infância. Quando pequenos, alguém sempre vinha. Nossos pais, professores, autoridades. E crescemos acreditando que isso continuaria acontecendo. Que haveria sempre alguém mais forte, mais sábio, mais preparado, que nos resgataria do caos. Mas a vida adulta é um deserto. E nesse deserto, você está sozinho. E isso não é uma maldição, é um chamado à grandeza. Esperar por um salvador externo é uma forma de terceirizar sua responsabilidade. É mais fácil acreditar que um curso caro vai mudar sua vida do que encarar o fato de que você precisa mudar. É mais reconfortante esperar por um amor que cure suas feridas do que encarar o trabalho profundo de curá-las sozinho. É mais fácil culpar a ausência de ajuda do que admitir sua covardia de agir sem garantias. Ninguém pode viver por você. Ninguém pode tomar suas decisões. Ninguém vai segurar sua mão no escuro por tempo suficiente. Os outros têm suas próprias batalhas, suas próprias feridas. E muitas vezes, estão tão perdidos quanto você. O verdadeiro mestre que você está esperando está dentro de você.
Mas ele só aparece quando você para de fugir. Ele se revela na dor, na dúvida, no silêncio da madrugada quando tudo parece perdido e ainda assim, você escolhe continuar. Esse mestre interior não grita, não faz promessas, não oferece atalhos. Ele apenas sussurra: vai. Eu estou com você, mesmo que você não me ouça. E quanto ao amor, o grande curador, ele não vem de fora. O amor que salva é o amor que você desenvolve por si mesmo ao se levantar após cada queda. Ao olhar no espelho e dizer: eu sou tudo o que tenho. E isso basta. Acreditar em salvadores externos é viver em cativeiro. Um cativeiro mental em que sua liberdade depende de algo que você não controla. Mas quando você entende que ninguém virá, algo dentro de você acorda. Algo que estava adormecido. Algo selvagem. Algo divino. É nesse momento que você para de esperar e começa a construir. Para de clamar por socorro e começa a erguer pontes com as próprias mãos. E aí, ironicamente, as pessoas que antes você esperava, começam a aparecer. Mas não como salvadores. Como espelhos. Reflexos do seu próprio despertar. Esperança. Essa palavra tão bonita, tão cantada em músicas, tão exaltada em discursos, tão tatuada nas almas que já sofreram demais. Mas existe um lado sombrio da esperança. Um lado que não cura, mas paralisa. Um lado que, disfarçado de fé, te mantém preso. Refém. Passivo. E, acima de tudo, inerte. A esperança, quando mal posicionada, vira anestesia. Você não resolve o problema. Você espera que ele se resolva. Você não age, você aguarda. Como quem coloca uma vela acesa na janela e confia que o vento não vai apagá-la. Mas o vento sempre vem. Esperança, sem ação, é uma armadilha emocional. É como ficar sentado na beira da estrada acreditando que um carro vai parar e te levar para o seu destino, enquanto quem realmente chega lá está suando, caminhando, tropeçando e sangrando, mas avançando. E sabe o que é mais cruel? Essa esperança te dá a sensação de que está fazendo algo, de que está mantendo a fé, de que está aguardando com sabedoria. Mas o tempo não espera. O tempo não respeita ilusões. O tempo cobra caro por cada segundo desperdiçado em devaneios confortáveis. Você pode passar a vida inteira esperando uma reviravolta que nunca virá, porque ela não nasce do acaso, ela nasce da decisão. E a decisão exige dor, ruptura, coragem. Esperar é fácil. Escolher é que é difícil. Esperar te poupa da responsabilidade. Decidir te obriga a encarar quem você realmente é. A esperança mal posicionada tem uma voz suave. Ela diz: calma, tudo tem sua hora. Mas ela não te diz que essa hora só chega para quem constrói o relógio com as próprias mãos. Ela diz: tenha paciência. Mas não te conta que a paciência sem propósito é paralisia disfarçada de virtude. E o pior de tudo, enquanto você espera, a vida segue. Os dias passam. As oportunidades morrem. E aquele grande momento que você tanto sonha, aquela chance perfeita, aquele encontro mágico, aquele chamado, tudo isso vai ficando para trás. Não porque não existia, mas porque você estava olhando para o horizonte, esperando o milagre, e ignorando o agora. O agora é tudo o que você tem. É tudo o que sempre teve. É aqui, neste segundo, que a mudança começa. A esperança verdadeira não é aquela que espera, é aquela que sustenta o movimento. É o fogo interno que diz: vai, mesmo com medo. Vai, mesmo sem garantias. Vai, mesmo que ninguém vá com você. Porque no final, não é a esperança que muda sua vida. É a ação. E a ação exige que você mate a esperança que te adormece para dar lugar à esperança que te empurra. Você diz: ainda não é o momento. Preciso me preparar mais. Assim que eu terminar esse curso, aí sim. Quando eu tiver mais dinheiro, mais confiança, mais tempo. Mas me diga, quando é que isso realmente chega? A verdade brutal que ninguém quer ouvir é que a maioria das pessoas não está se preparando. Está se escondendo. Escondendo atrás de desculpas sofisticadas, de metas adiadas, de compromissos fictícios com uma versão ideal de si mesma que nunca vai nascer, porque o nascimento exige dor. E o medo evita a dor a qualquer custo. Você faz um curso,
E depois outro. Estuda isso, depois aquilo. Se convence de que está evoluindo. Mas no fundo, está apenas pulando de preparação em preparação, porque agir de verdade significaria se colocar em risco. Significaria fracassar, e você ainda não está pronto para lidar com essa possibilidade. E quanto mais você se prepara, mais exigente você fica. Agora não basta agir. Agora tem que ser perfeito. A execução tem que ser impecável. Você já gastou tanto tempo se preparando que criou um monstro impossível de atender. E o que era para ser prudência virou covardia disfarçada de estratégia. E aqui está o ponto-chave. A preparação sem ação vira identidade. Você começa a se ver como alguém que está se preparando. Esse vira o seu papel. Você até sente orgulho disso. E por mais estranho que pareça, começa a se apegar à ideia de que ainda não chegou a hora. Porque se a hora chegar, e você falhar, tudo o que construiu, a ilusão de competência, a armadura intelectual, o plano brilhante, cai por terra. É mais confortável viver no limbo do quase pronto do que se arriscar a descobrir que mesmo com tudo, você ainda pode falhar. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Ninguém começa grande. Ninguém começa pronto. O movimento cria a forma. A caminhada te molda. Você acha que vai se tornar capaz para então agir. Mas é agindo que você se torna capaz. O mundo real não recompensa quem sabe muito. Ele recompensa quem age. Quem tem coragem de aplicar o pouco que sabe com intensidade. Quem erra, aprende e tenta de novo. Enquanto você adia, o mundo gira. Enquanto você se prepara eternamente, outros estão vivendo o que você diz que quer viver. Pare de se preparar. Comece a agir. A preparação ideal é aquela que acontece no campo de batalha, e não na sala de espera. O que você precisa, na maioria das vezes, não é de mais conhecimento. É de mais decisão, mais risco, mais vontade de pagar o preço. Você já está pronto o suficiente para começar. O resto, você aprende no caminho. Você age como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se houvesse uma linha invisível entre hoje e a sua grande virada de vida. Mas deixa eu te contar um segredo sombrio que a maioria só entende tarde demais. O tempo não está do seu lado. O tempo não para quem está cansado. Não espera quem ainda está confuso. Não segura as pontas para quem precisa de mais um tempo. Ele simplesmente passa. Frio, implacável e alheio às suas justificativas emocionais. Enquanto você está aí idealizando um futuro perfeito, outros estão agindo como o que tem. Enquanto você está mentalmente calculando cenários, o mundo está andando e está levando embora as oportunidades com ele. O tempo é o capital mais democrático que existe. Todo mundo ganha igual por dia. Mas só os que entendem seu valor o usam de forma transformadora. Você tem essa ideia inconsciente de que amanhã será diferente. Que segunda-feira será o começo. Que ano que vem você vai estar pronto. Mas olha para o seu histórico. Quantos desses dias mágicos realmente chegaram? Esse hábito de projetar no futuro a coragem que você não teve hoje é um auto-engano cruel. Porque, com o tempo, não é só a chance que vai embora, é você também. Seus sonhos vão morrendo devagar. Sua energia vai diminuindo. Sua mente vai ficando mais cínica, mais desconectada. E quando você finalmente acordar, talvez só restem dois tipos de tempo: o que passou e o que acabou. A juventude, por exemplo, tem prazo. A energia mental tem prazo. A fome de crescer tem prazo. E se você não age dentro dessas janelas, corre o risco de viver uma vida medíocre. Não por falta de capacidade, mas por falta de urgência. Pare de tratar o tempo como um recurso infinito. Ele não é. E quanto mais você o desperdiça, mais difícil é reconstruir o que foi deixado para trás. Porque o tempo tem um truque cruel. Ele não leva só as horas. Ele leva junto a fé, a confiança, a clareza, a motivação. Ele corrói a alma de quem vive em modo de espera. O mundo não vai parar para você se encontrar. A vida não vai pedir licença para começar. O trem não vai fazer o caminho de volta só porque você estava distraído na plataforma. Ou você sobe agora, ou vai assistir tudo acontecer da janela da sua zona de conforto, onde nada nunca muda, e tudo sempre falta.
A urgência não é desespero. É consciência. Consciência de que a vida tem prazo de validade. E que a única coisa mais trágica do que fracassar é nunca ter tentado de verdade. Acordar nunca é confortável. Por quê? Quando você desperta de verdade, a primeira coisa que vê é o quanto estava dormindo. E isso machuca. É doloroso perceber que você perdeu anos esperando que algo mudasse. É duro encarar que boa parte da sua vida foi dirigida por ilusões que você mesmo escolheu acreditar. Mas é aí que está a beleza do despertar. Ele dói, porque é real. O despertar não é um momento mágico, iluminado por anjos e revelações suaves. É um soco no estômago da consciência. É quando você olha no espelho e vê, com clareza, que a única pessoa que pode te tirar da situação em que você está é você. E que o tempo que você gastou buscando culpados foi, na verdade, uma forma de evitar essa verdade simples, porém brutal. Acordar é perceber que o amor da sua vida não vai te salvar. Que aquele emprego não vai preencher o vazio. Que o guru não tem a chave da sua alma. Que o político não vai resolver sua dor existencial. Que o mundo não deve nada a você. E, mesmo assim, escolher continuar. Mesmo assim, levantar da cama. Mesmo assim, tomar decisões. Porque o despertar verdadeiro não te entrega conforto. Te entrega liberdade. Liberdade de agir sem esperar. Liberdade de não precisar mais de aplausos. Liberdade de abandonar a ilusão de que existe um depois ideal, onde tudo será mais fácil. Acordar é deixar de ser vítima. E isso assusta. Porque é mais fácil ser vítima. Dá para culpar o mundo. Dá para justificar a inércia. Dá para se sentir bom demais para agir num cenário tão injusto. Mas o desperto entende. Ou você levanta e encara o caos, ou você morre lentamente no conforto que te suga a alma. Sim, o despertar dói. Mas a dormência dói mais, só que silenciosamente, por anos. A dor do despertar é aguda, mas cura. A dor da dormência é crônica. E mata, sem você perceber. Você vai precisar abandonar quem você achava que era. Vai perder relações, certezas, narrativas que te faziam se sentir especial. Vai perceber que muitos dos seus sonhos eram apenas desejos alheios disfarçados de vontade própria. Mas sabe o que você ganha em troca? Autonomia, clareza, coragem, presença. Você se torna um ser humano consciente. E isso é raro, porque o mundo está cheio de sonâmbulos. Mas os que despertam, esses mudam tudo ao seu redor. Mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem garantias. Eles vão, eles fazem, eles vivem. Você já percebeu como tudo à sua volta é projetado para te manter esperando? Esperando pela oportunidade perfeita. Esperando pelo diploma. Esperando pela promoção. Esperando pela aposentadoria. Esperando pelo final de semana. Esperando o governo mudar. Esperando Deus agir. Esse não é um acaso. É um projeto. O sistema em que vivemos não precisa que você pense, questione ou crie. Ele só precisa que você funcione, obedientemente, passivamente e com esperança. Esperança de que um dia vai melhorar. De que um dia tudo vai se resolver. De que alguém vai cuidar de tudo para você. Enquanto isso, você trabalha, consome, obedece. E não se rebela, porque ainda tem esperança. Mas essa esperança foi plantada em você como uma coleira invisível. Ela não te liberta. Ela te domestica. Porque uma mente que espera não age. Uma mente que espera não cria. Uma mente que espera não atrapalha o jogo. Você já viu algum manual escolar ensinando a ser livre? Você já viu algum filme de massa incentivando a autonomia verdadeira? Você já viu a mídia te encorajar a parar de consumir e começar a construir? Claro que não. Porque a lógica do sistema é simples: quanto mais você espera, mais você é controlável. Esperar virou um estado mental normalizado. Ninguém te ensina a agir no caos, a improvisar, a pensar por si. Te ensinam a seguir o script. Estude. Passe no concurso. Case. Compre uma casa. Espere. Espere a aprovação. Espere o momento certo. Espere que tudo esteja no lugar. Espere os boletos sumirem. Espere alguém segurar sua mão. E enquanto você espera, você é útil.
Para o sistema, não para você. Sabe o que é perigoso para o sistema? Alguém que age sem permissão. Alguém que decide sem depender. Alguém que não espera nada de ninguém. Esse tipo de pessoa é chamada de rebelde, de insana, de fora da curva. Mas são esses os que movem o mundo. O sistema quer que você acredite que sua espera é sinal de responsabilidade, que seu medo é sinal de prudência, que sua paralisia é sinal de maturidade. Mas isso é mentira. É só controle. É só programação mental disfarçada de vida normal. Acorde. Desligue o modo espera. Você não precisa da permissão de ninguém para começar. Você já está pronto o suficiente para agir. E o sistema odeia isso. Porque agora, você é livre. Aristóteles não era apenas um filósofo da lógica ou da ética. Ele era um pensador do movimento. Para ele, a essência da vida não estava na contemplação passiva, mas na ação deliberada. A frase que melhor sintetiza isso é direta e cortante. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é o ato, mas o hábito. Releia isso com atenção. Somos o que fazemos repetidamente. Não o que pensamos, não o que desejamos, não o que sonhamos, mas o que fazemos. A ação, segundo Aristóteles, é o único caminho para se tornar algo ou alguém. Você quer ser corajoso? Haja com coragem, mesmo com medo. Você quer ser disciplinado? Haja com disciplina, mesmo sem motivação. Você quer ser livre? Tome decisões difíceis, mesmo quando o mundo grita para você esperar. A espera, sob a ótica aristotélica, é não ser. É estagnação. É a alma presa no potencial não vivido. Aristóteles acreditava que o ser humano só se realiza plenamente quando está em atividade significativa, ou seja, quando age em direção a um propósito alinhado com a razão. E isso exige movimento interno e externo. Só que a maioria não quer isso. A maioria quer um plano perfeito antes de se mover. Quer garantias. Quer segurança emocional, financeira e até espiritual antes de levantar da cama. Mas Aristóteles diria: a virtude só se forma no atrito da prática. Não há como ser sábio sem se mover na ignorância. Não há como ser forte sem se mover na dor. Não há como ser justo sem se mover contra a própria covardia. E, principalmente, não há como ser livre esperando que o mundo te liberte. A liberdade vem com a ação. A maturidade vem com a ação. A identidade vem com a ação. Toda filosofia que te leva para dentro de si mesmo e não te leva à ação é incompleta. E toda espera travestida de autoconhecimento que não desemboca em mudança prática é ego em meditação. O sábio age. O tolo espera. O sábio começa. O tolo planeja eternamente. O sábio falha e aprende. O tolo teme errar e permanece no mesmo lugar. Então, quer viver uma vida aristotélica? Comece agora. Não quando o medo passar. Haja agora. Mesmo que com dúvida. Caminhe agora. Mesmo sem enxergar o final da estrada. Porque, como Aristóteles diria, é fazendo que nos tornamos. Desejar é fácil. Nós todos desejamos algo: a riqueza, a liberdade, o sucesso, o amor. O desejo é como uma chama, que brilha com intensidade e nos aquece por um momento. Ele pode nos dar energia, nos fazer sonhar e até inspirar nossa jornada. Mas a decisão é onde a verdadeira força está. E é nela que muitos falham. O abismo entre o desejo e a decisão é vasto, profundo e frequentemente intransponível. Por quê? Porque a decisão exige algo que o desejo não exige: compromisso. O desejo vem da fantasia e da esperança. Ele não se importa se você não agirá sobre ele. O desejo te mantém sonhando. Ele não te desafia a confrontar seus medos ou a dar um passo concreto em direção ao que você quer. Ele apenas te faz querer. E isso é muitas vezes suficiente para te manter confortável em um estado de não ação. Mas a decisão é brutal. Ela exige que você rompa com a fantasia. Ela exige que você seja o que deseja. Não basta querer ser rico, por exemplo. Para ser rico, você deve tomar decisões que estão alinhadas com esse desejo. Você precisa trabalhar por isso, investir seu tempo, tomar riscos calculados, aprender e agir de maneira disciplinada. Isso dói.
Isso custa. A decisão é onde a dor real começa. A decisão é onde o medo é enfrentado. A decisão é onde os compromissos são feitos. A decisão é onde o verdadeiro caráter se constrói. A maioria das pessoas nunca atravessa esse abismo. Elas ficam no campo dos desejos, se alimentando da doce ilusão de que só o fato de querer algo já as aproxima dele. Mas não é assim que funciona a vida. A vida não responde aos seus desejos, ela responde às suas decisões. Se você deseja ser saudável, mas não decide fazer exercícios regularmente, você não será saudável. Se você deseja ser rico, mas não decide investir em seu próprio crescimento, aprender e tomar riscos, você nunca será rico. Se você deseja ser amado, mas não decide se abrir para o amor ou mudar as atitudes que te afastam dele, você continuará sozinho. Desejar é ser escravo do futuro. A decisão é ser mestre do presente. Decisão é ação. Quando você decide, você toma o controle. Quando você decide, você coloca o seu destino nas suas mãos. Quando você decide, você finalmente se move para o lugar onde seus desejos podem se tornar realidade. Mas a decisão exige coragem. Coragem para se desviar do caminho da complacência. Coragem para abandonar as desculpas. Coragem para encarar a dor da mudança. Desejar é fácil. Decidir é difícil. E a maioria das pessoas prefere a facilidade da fantasia, ao invés do desafio da ação. O segredo é que a verdadeira liberdade não está no desejo, mas na decisão. E para você que está ouvindo agora, o desafio está lançado. Decida. Decida agora. Não espere mais. O segredo da mudança não está em mais tempo, e sim em mais escolha. Parece simples, não é? Mas essa é uma das lições mais difíceis de aprender na vida. A ideia de que o tempo irá resolver tudo é uma armadilha comum. Quando eu tiver mais tempo, eu farei isso. Quando a situação melhorar, eu farei aquilo. Ou então, quando as estrelas se alinharem, a vida acontecerá de maneira mágica. Mas a verdade é bem mais dura. O tempo não vai esperar por você. E quanto mais você espera, mais você perde. O que você não percebe é que o tempo que você gasta esperando por algo é o mesmo tempo que você pode gastar criando algo novo, se movendo na direção dos seus objetivos, ou até mesmo mudando completamente a sua vida. Quando você espera, você entrega seu poder à expectativa, à incerteza e à esperança de que algo ou alguém virá para te salvar. Mas, e se eu te dissesse que você já tem tudo o que precisa para mudar sua vida agora? A única coisa que falta é a escolha. A escolha é o momento que você para de esperar e decide fazer. Decide ser alguém diferente. Decide agir, mesmo sem todas as respostas. Decide começar, mesmo com medo. Decide que, independentemente das circunstâncias, você vai tomar o controle da sua vida e não deixará mais nada impedir você. A razão pela qual muitas pessoas nunca alcançam o que desejam é porque estão esperando pelo momento certo. Um momento que, por definição, nunca chega. O momento certo é agora. E o momento certo só se torna realidade quando você decide que ele vai ser agora. Escolha agir. Escolha não esperar mais. Escolha não ficar mais parado, observando a vida passar. Escolha não ser mais um espectador da sua própria história. A mudança só acontece quando você decide. Decida agir agora, sem mais desculpas, sem mais procrastinação, sem mais esperar. A vida não vai melhorar enquanto você espera por um sinal ou por um acontecimento externo que te motive. A verdadeira motivação vem de dentro, do momento em que você decide que vai fazer acontecer e começa a agir. Agora, você está esperando por algo que nunca vai acontecer? Não. O que você está esperando, de fato, é o momento certo para agir. E o momento certo é agora. Pare de esperar. Escolha agora. Engajamento no meio do vídeo. Se você está assistindo até aqui, comente "Não vou mais esperar". Quero saber quem está pronto para despertar. Final poderoso: a vida não deve ser vivida em stand-by. Você não é uma atualização esperando aprovação. Ou você se move, ou você morre por dentro, lentamente. E ninguém vai perceber. O maior erro que você pode cometer é esperar. Esperar que a vida mude. Esperar que as circunstâncias melhorem. Esperar por uma oportunidade mágica.
Não existe essa oportunidade. A oportunidade é agora. E se você não agir, a vida vai continuar a passar, e você vai se perguntar: por que eu nunca tomei aquela decisão? Você tem o poder. Você tem o controle. O único problema é que você tem que agir. Agora, se você sente que esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal Sabedoria Verdadeira. Volte amanhã. Porque aqui falamos o que ninguém tem coragem de dizer.